Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora. O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde, o ICEP, tenho o prazer em receber e entrevistar a professora Isabel Alarcão, de Portugal. A professora ela atuou na docência na Universidade de Aveiro, também atuou como reitora e pró-reitora dessa mesma instituição de ensino, entre outras atividades, né? E cargos que ela exerceu nessa instituição. E os temas de hoje, né, que nós vamos abordar nessa entrevista, são a formação de professores reflexivos e o modelo de escola reflexiva. Temas estes, né, que a professora Isabel Alarcão tem contribuído muito com seus escritos, com seus livros, artigos publicados, né? Temos também aqui, nesse momento presente, né, nessa entrevista, facilitadoras de processos educacionais em saúde, do ICEP, que estarão comigo, Silvana, né, nessa condução da entrevista. Temos a Carla, a Luciene e a Emília, viu? Prazer em vocês estarem aqui também conosco. Então, mais uma vez, boa tarde, professora Isabel, e já agradecemos a senhora, né, a sua disponibilidade em nos conceder essa entrevista, viu? Obrigada. Muito boa tarde também para vocês. E eu agradeço o convite que me fizeram. Tenho muito gosto em estar convosco este bocadinho, estes 20 minutos, meia hora, e estou à vossa disposição. Então tá. Então vou fazer a primeira pergunta para a senhora, né? Com base na escola reflexiva, que a senhora aborda em algumas de suas publicações, qual que é a importância da aprendizagem reflexiva para a formação do professor no contexto atual? Ora bem, para responder a essa pergunta, tenho que começar pelo fim da mesma pergunta, que é o contexto atual. E por causa de todos estes problemas que tem havido ultimamente, o problema da pandemia, o problema da guerra na Ucrânia, que provavelmente nós aqui, mesmo assim, sentimos a mais, estamos mais próximos, tem vindo muito ao de cima uma reflexão sobre a sociedade atual. E o que tem vindo nessa reflexão, eu própria tenho vindo a fazer reflexões sobre isso, o que tem vindo nessa reflexão é que nós vivemos num mundo extremamente complexo, caracterizado por várias coisas, tem várias características que eu não vou agora aqui estar a explicitá-las, mas vou pegar numa que tem muito a ver com a pergunta que foi feita. E uma das características do mundo atual é a incerteza, é a imprevisibilidade. Esta ideia da incerteza e da imprevisibilidade já vinha a ser posta em relevo, e da complexidade também, já vinha a ser posta em relevo, e nomeadamente por um autor que eu sei que vocês têm trabalhado, que é o Donald Shun, em que levantava a questão de que nós temos que preparar profissionais para situações imprevistas. Os profissionais não podem sair das instituições de formação com uma cartilha, um guia que dê para resolver todas as situações. Perante cada situação, eles têm que saber compreender a situação, compreender a problemática que está presente na situação, para poderem atuar contextualizadamente. E isso implica, obviamente, uma capacidade de observar e uma capacidade de refletir. Seria esta a minha resposta, assim, em essência, não é? Agarrando o âmago da questão. Professora, então vamos, né, dando continuidade nessa questão que a Silvana, né, fez a primeira pergunta, nessa brilhante resposta.
Eu queria aproveitar e continuar perguntando como que nós podemos pensar numa formação de professores que desenvolva essa capacidade de reflexão frente à formação tradicional, né, de hoje, onde o aluno continua sendo um mero espectador. Sim. Eu também podia ter respondido na pergunta anterior a um aspecto porque a Silvana falou no professor reflexivo e falou também na escola reflexiva. Ora bem, o que acontece é que eu comecei por trabalhar o professor reflexivo e a certa altura tive muita consciência de que o professor não pode trabalhar sozinho, o professor trabalha no coletivo. E o facto de eu ter sido pró-reitora e reitora, portanto, estar à frente de uma instituição, levou-me a tomar consciência de que a própria instituição tem de se colocar nesse paradigma reflexivo. Daí eu passar a utilizar a expressão também de escola reflexiva como uma organização que se pensa a si próprio na sua capacidade de responder aos problemas, responder à sua missão. Indo diretamente agora mais à sua questão, e eu de certo modo também já levantei uma pista na resposta anterior, eu acho que há 3 coisas fundamentais na formação do professor reflexivo. Uma das coisas é a capacidade, é desenvolver nele a capacidade de observar. Cada situação é única e se nós não somos capazes de observar na sua globalidade e nos seus pormenores, dificilmente nós agimos corretamente em situação. Portanto, a observação é para mim fundamental. O segundo aspecto é a capacidade de refletir. Ou seja, perante aquilo que nós vimos, perante aquilo que nós observamos, perguntar-nos que significado tem isto e como é que eu posso responder a esta situação. Portanto, a questão da reflexão, que depois podemos ver como é que, mais em pormenor, como é que ela se pode desenvolver, quais as estratégias, é também fundamental. Mas há um outro aspecto que eu também gostava de destacar, que é o diálogo. Quando eu há pouco disse que o professor não trabalha sozinho, trabalha em conjunto, isso implica interação, isso implica diálogo, isso implica saber ouvir, melhor dizendo, saber escutar e saber responder, e saber questionar, e estar presente, estar com, de certo modo, ser uma espécie de treinador profissional, um trainer, não é propriamente um treinador, um trainer, vocês sabem bem o que é, não é? Que estimula, que leva a pessoa a ir cada vez mais longe. E eu costumo dizer que eu aprendo a interação com. A interação com quem? A interação com a tarefa, com aquilo que eu estou a fazer, no meu diálogo com a tarefa, e o Chan também fala muito nisto. Aprendo em interação com os outros que estão à minha volta, portanto, a dialogar com eles, e aprendo a interação com os referentes teóricos, que vocês também trabalham bastante. Os referentes teóricos, quando eu entro em interação com eles através da leitura dos escritos, eu também estou a aprender. Portanto, eu falo muito no triplo diálogo. Tá bom? Estão a perceber? Está clara a minha dicção? Estão a perceber bem? Sim, professora, muito obrigada. Respondeu bem, de forma, né, que só vem agregando para nós, né, essas respostas com relação àquilo que a gente tem estudado e tem interagido aqui enquanto escola. Muito obrigada. Nada. Professora, eu gostaria de fazer uma pergunta também. Quais estratégias educacionais a senhora considera mais potente para uma formação reflexiva? Pois, então vamos pegar outra vez naquelas 3 ideias fundamentais, a observação, a reflexão e o diálogo,
e vamos pensar como é que as podemos transformar em estratégias. E eu penso que vocês... Está ao contrário. Deu para ver. Sim. Não está bem, ou não? Contrário. Tá Isso, ótimo. Professores. Vocês têm este? Sim, Têm este livro? Pronto. Então, na página 51, pode depender das edições, não sei. Na página 51, eu faço a listagem de estratégias que são boas para desenvolver a capacidade de ser um profissional reflexivo. Eu vou lê-las, eu fiz uma lista, são umas 10. Primeira estratégia, análise de casos. E vocês que são da área da saúde, para vocês isto deve fazer muito sentido, porque trabalham muito com casos e com a análise de casos. E lá está, quando nós estamos a fazer a análise de um caso, nós estamos, por um lado, a refletir sobre a situação, a observar, a dissecar a situação. Nós estamos a refletir sobre isso, não é? E, portanto, lá estão presentes as estratégias que eu dizia. As narrativas. Porquê as narrativas? Porque nós, quando escrevemos, a escrita é um forte mecanismo de aprendizagem. Porque nós, para escrevermos, temos que refletir. E isso obriga-nos, de facto, a pensar e a refletir. Eu estou sempre a utilizar a palavra refletir, mas ela é fundamental no professor reflexivo. Outra estratégia é a elaboração de portfólios reflexivos, ou seja, um portfólio também é uma narrativa, mas pode ir para além da escrita, pode ter fotografias, pode ter excertos, pode ter pinturas, pode ter tudo o que a pessoa quiser, desde que essas coisas sejam significativas para a sua aprendizagem. Não é escrever sobre qualquer coisa, não é pôr qualquer coisa num portfólio. Um portfólio não é uma caixa onde se mete para lá tudo aquilo. Não, é uma narrativa em si que mostra o desenvolvimento da capacidade da pessoa. E é muito interessante, eu já trabalhei com portfólios, é muito interessante levar os formandos a darem-se conta da sua evolução. Se forem datando os posts, portanto os escritos, que põem no seu portfólio. Eles ao princípio têm muita dificuldade, quer de escrever narrativas, quer de organizar portfólios. Não gostam, não sabem, demora muito tempo, mas no fim a maior parte das pessoas dizem ainda bem que utilizamos esta estratégia, acabam por gostar imenso. Também falo aqui no questionamento, portanto, ser capaz de questionar, de se autoquestionar ou de questionar o outro é fundamental nesta abordagem. E o questionamento que leve também ao confronto entre opiniões, porque cada pessoa tem a sua opinião e nós, através do questionamento, levamos as pessoas a pensarem sobre a sua opinião, muitas vezes para a confirmarem, mas muitas vezes também para a modificarem. E isso pode ser feito em grupos de discussão ou em círculos de estudo ou nos grupos que vocês têm aí, pode ser feito isto. A autoobservação também, a supervisão colaborativa, por exemplo, mesmo que estejam a trabalhar com formandos, pode ser uma supervisão colaborativa entre os próprios formandos, ou seja, vamos imaginar, eles escrevem uma narrativa, e podem e devem dar ao professor para ler. Mas também podem dar aos colegas para ler, a um colega, por exemplo, e podem trocar os portfólios, e podem questionar-se sobre os portfólios. Portanto, há aqui um conjunto de atividades que podem ser feitas. E eu tenho falado já nas perguntas, várias vezes, eu chamo-lhe as perguntas pedagógicas. Portanto, não é qualquer pergunta que é uma boa pergunta. A pergunta tem que ter uma finalidade, tem que ter um objetivo.
Pronto, se vocês depois tiverem a oportunidade, leiam um bocadinho, eu aqui só fiz pequenos comentários, no livro também os comentários não são muito grandes, remetem para outras coisas, mas é uma boa síntese, penso eu. Excelente, obrigada. Foi bastante. E agora falta a pergunta da Carla, não é? Pois é, né? E considerando que a nossa escola de saúde pública, né, que jovem, né, mas apesar de jovem, temos a grande responsabilidade de formar vários profissionais do SUS, né, do nosso SUS, que tanto temos orgulho. Eu gostaria de saber da senhora qual o impacto de um processo de aprendizagem crítico reflexivo na formação desses profissionais. Qual o impacto? Eu acho que, se eles forem formados como profissionais reflexivos, eles levam para a sua prática profissional a abordagem reflexiva. Eu não sei se vocês têm consciência de que o Sean não começou a escrever para professoras. Ele começou a escrever para profissionais. Aliás, o primeiro livro dele, o primeiro que eu tenho conhecimento, e penso que é o primeiro, chama-se Como é que os profissionais pensam quando estão em atividade. E é muito interessante, ele analisa como é que um arquiteto pensa. Aliás, analisa de uma maneira muito engraçada, porque é uma formanda dele, é uma aluna dele, que tem que fazer um projeto, e a certa altura ela tem dificuldade. A tal dificuldade, ela não estava a compreender o problema, não estava a conseguir resolvê-lo. E então ele pega no lápis ou na caneta e começa ele a pensar como é que se podia resolver aquele problema, e ao mesmo tempo que ele vai pensando, ele vai verbalizando, que é para ela ir entrando na própria ação. Pronto, mas isto para dizer que um formando que seja formado na abordagem reflexiva, quando for para a sua prática, leva isso com ele. E então, como a sua prática vai estar cheia de imprevistos, também há rotinas, finalmente, felizmente, nós na prática também temos alguma rotina, senão a gente morria sempre a pensar e a descobrir coisas novas, não é? Mas como há muitos imprevistos, o profissional tem que parar para pensar, e muitas vezes quase não tem tempo de parar, mas tem que pensar. Ora, ele transfere aquelas coisas que aprendeu na sua formação. Por outro lado, eu acho que hoje, na área da saúde, cada vez mais nós também queremos que os doentes, ou as pessoas não doentes, tenham um papel ativo na sua saúde, não é? E, portanto, também se esses profissionais podem ajudar os seus doentes a serem críticos, a serem atentos, a estarem a observarem aquilo que vão sentindo, a saberem distinguir o que é uma dor importante e uma dor que não tem importância, a não irem às urgências por dar cá aquela palha. Não sei se vocês têm esta expressão no Brasil. Aqui em Portugal anda uma grande polémica porque as urgências estão cheias, porque as pessoas vão para as urgências porque não encontram acolhimento noutros sítios, mas depois nas urgências não conseguem dar vazão. Então, as pessoas têm que pensar, será mesmo preciso ir à urgência? Não poderei resolver isto de outra maneira? Portanto, eu acho que há de facto um impacto grande. Muito obrigada. Nada. E ainda temos, né, a senhora assim, já trouxe para a nossa conversa o Donald Sean, né, em alguns momentos. Eu sei que vocês estão a trabalhar. Já introduziu aí um pouco da história do Sean, quando ele traz esse pensamento dos profissionais reflexivos, né? Pensar sobre a ação, pensar na ação, né? Então, a gente também tem se debruçado sobre esse estudo. E importante que a senhora pega, né, essa história do Sean, esse pensamento, e a senhora traz a noção da escola reflexiva, né? Da formação do professor reflexivo. E aí, o que nos instiga a saber com base nesses conhecimentos, né, que a senhora tem do Donald Sean,
com base na história, na metodologia, no pensamento da Alarcão, qual é a zona de convergência metodológica, filosófica de Alarcão e Chon? Eu acho essa pergunta muito interessante. Eu própria nunca tinha colocado essa pergunta a mim própria e agora foi uma oportunidade de a colocar. Eu acho que em termos paradigmáticos, em termos fundacionais, nós temos em comum o autor onde fomos beber. E o autor onde o Chon foi beber, e eu própria também, ele mais, até porque é americano, é o John Dewey. O John Dewey, não é? Que também conhecem, nomeado, com vários dos seus escritos, mas nomeadamente com o livro dele, How We Think, Como é que nós pensamos, deu-nos esta perspectiva, esta fundamentação teórica sobre a reflexão, sobre o pensamento e sobre a relação entre a reflexão e a ação. Eu acho que quer o Chon, quer eu, tivemos muito esta preocupação de ver como é que se relacionava o conhecimento e a ação, e como é que o conhecimento informava a ação, dava luz sobre a ação, e como é que a reflexão na ação produzia mais conhecimento. E, portanto, a epistemologia da prática, que é um termo que o Chon utilizou muito, responde de facto a essa nossa preocupação. A prática é uma fonte de conhecimento. Depois há outro aspecto que eu também acho que temos em comum, que é a questão da observação, da reflexão e do diálogo. Muito o tal diálogo com a ação. Portanto, a ação está sempre muito presente nas nossas preocupações. Não descuramos a teoria, mas valorizamos muito a prática. Eu agradeço-vos terem me feito essa pergunta. Que ótimo. Levamos a senhora a mais uma reflexão, né? Maravilha, muito bom. E, assim, a gente está chegando ao final, poderíamos ficar aqui numa conversa que é bem gostoso, né? Conversar com a senhora, te ouvir, mas a gente chega ao fim da nossa entrevista e deixamos a senhora à vontade para fazer algumas considerações finais ou deixar uma mensagem para os educadores da nossa Escola de Saúde Pública. Não, a mensagem que eu deixo para os educadores é que continuem com o vosso trabalho, que eu percebi que vão numa boa direção, penso eu. E também eu vos pedir que depois me deem algum feedback, mandem-me um e-mail com algum feedback da vossa reunião no dia 31, que eu fico curiosa de saber como é que vai correr. Tá bom? Tá bom ótimo. Trabalho. Com certeza daremos esse feedback sim. Estamos ansiosos por esse momento do dia 31, porque, como a senhora sabe, vai ser uma surpresa para o grupo. Agora eles já estão ouvindo a gente, porque a gente vai passar esse vídeo, então, grupo, especialmente para vocês, viu? E foi com muito carinho, né, que nós fizemos isso, e a gente vem trabalhando, né, na nossa escola, acreditando nesse fortalecimento, né, enquanto escola, enquanto concepção pedagógica crítico-reflexivo que a gente vem desenvolvendo a cada projeto, a cada estudo e a cada desafio, viu? Então, eu deixo aqui meu agradecimento à senhora. Desde o início do meu primeiro contato, a senhora esteve disponível, solícita, então é só um agradecimento mesmo, assim, de coração, pelo momento que a senhora proporcionou para a gente e o quanto isso enriqueceu para a gente aqui no nosso aprendizado, viu? Muito obrigada, viu? Obrigada também pelo vosso convite e bom trabalho, como eu digo. Tá, obrigada, muito obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde.